Bem-vindos ao quarto encontro global de um curso em milagres, a celebrar-se aqui no São Paulo, o 28 e 29 de setembro. E agora temos a nossa amada Luana Araujo, que vai se apresentar no segundo workshop, e ela nos vai a falar acerca de reconhecendo a inocência das crianças de Deus. É um tema muito legal e a gente vai ficar com ela aprendendo e sentindo tudo que ela traz para nós hoje nesse workshop. Mas eu vou apresentar um pouco a Luana para vocês. Luana Araujo, a Nana, é consultora socioemocional, pedagoga, autora do livro Além da Louça, professora do curso A Verdade Presencial na Coexiste, estudante de um curso em Milagres desde 2016. Em seus estudos na Coexiste sobre o SEM, aprendeu a levar a aplicabilidade do curso para a sala de aula com seus alunos e hoje trabalha com a formação de professores, palestras com famílias, levando toda a amorosidade aprendida nesse caminhar. Bom, bem-vinda, Luana. É nosso prazer ter você aqui outra vez para o Encontro Global. Bem-vinda e agora é você. Seu português ficou maravilhoso. Eu amei. Obrigado. Gente, começo agradecendo vocês de estarem aqui numa sexta-feira à noite, né? No Brasil, porque lá em Portugal vai saber que horas são. Que horas são, Fernanda? Virei Cauê. Aqui é meia-noite, meia-noite e meia oito agora. Gente, é sério, é muito amor, né? É muito amor. E boa noite, tudo bem? Eu não sei qual é o seu nome, porque tá um outro nome ali, mas depois a gente descobre quando você quiser. Uhum. Então, bem-vindos. Eu já dei o primeiro workshop, então, que foi muito gostoso. Contei a minha história aqui, como que eu cheguei no curso em Milagres. E por eu ser pedagoga e lidar com crianças e deixar esse trabalho mais próximo, né, das crianças também, eu sempre faço alguma coisa relacionada à criança, né, Jorge? Já estive no momento do curso em Milagres para crianças, inclusive, que foi muito gostoso, né? Onde chamamos as crianças naquele momento, os filhos de quem estava participando durante o encontro. Foi muito legal, professoras de vários lugares do mundo prepararam um momento de um curso em Milagres para crianças. Mas hoje eu quis trazer algo para nós adultos, para a gente lembrar de algumas coisas. Então, como o Jorge falou, a gente vai falar sobre reconhecendo a inocência da criança de Deus. Mas antes eu queria que a gente olhasse para essa palavrinha, né? Inocência, porque tem muitos conceitos na nossa mente sobre isso. Então eu vou pedir um favor para vocês. Eu vou compartilhar aqui. Bom, espero que tenha chegado aí. Vocês sumiram para mim. Deixa eu achar vocês aqui. Eu vou pôr o link no chat também. Quem que puder ler no celular, ótimo. Quem não puder, tem o link aqui no chat. Qual que é a primeira coisa que vem na mente de vocês quando você ouve a palavra inocência? Aí tem um lugar que dá para vocês escreverem até 3 palavras, tá bom? Vou deixar vocês responderem um pouquinho. Tempinho. Mas responde aí, senão meu slide vai ficar vazio. Responde ali no link, o Fê, se você puder, por favor. Se alguém não conseguir abrir, avisa, que a gente vê o que acontece. Olha lá, já chegando. Que gostoso.
Então, olha, temos 12 participantes, 10 respostas. Estamos quase lá. Eu não vou responder dessa vez. Legal! Então, olha só, gente. Olha que legal. Muito bom. Olha que engraçado, né? Não sei se todo mundo aqui conhece esse recurso, mas quando a palavra ela é citada mais de uma vez, ela vai ficando maior. Então, nós temos aqui pureza em destaque, né? Então, a inocência lembra pureza. Mas também temos outras coisas que foram muito interessantes aqui, né? Deus, alegria, amor, criança, né? Inocência é muito relacionada com criança. Genuidade é ingenuidade, Jorge? Genuidade em português, ingenuidade. Acho que sim, né? Uhum. Leveza, proteção, paz. É legal a gente olhar para a nossa mente, o que que tem sobre as coisas, porque acontece muito isso, né, no curso em Milagres, e isso é uma coisa que o curso A Verdade Presencial ajuda bastante, porque tem muitos conceitos na nossa mente sobre as coisas. Aí você vai ler o livro, e aí tem aquela palavra lá, inocência. Se eu tenho algo da minha mente que não corresponde com a verdade dessa palavra, eu não vou entender o texto, simples assim. Eu vou trocar isso pelo que eu estou pensando e aquele texto não vai ter o efeito. Por isso que é bem importante, eu gosto sempre de fazer isso também, de olhar o que tem na nossa mente sobre isso. Ficou bonita a nossa nuvem, né? Depois eu te mando uma fotinho dela para quem eu tive contato. Acho que eu tenho contato de quase todo mundo aqui. Mas vamos lá, então, para a gente falar. Vocês estão vendo minha tela ainda? Sim? Então, tá bom. Eu vou colocar aqui. Legal. Tem uma coisa que me levou ao tema desse workshop. Já participo desde o primeiro encontro global, né? Na verdade, participo desde quando era o Congresso Nacional, né? De um curso em Milagres. Depois se tornou o Encontro Global, né? Um evento internacional. E agora estou aqui mais uma vez falando de algum tema. Mas teve um caminho para eu chegar nesse tema, que eu vou contar para vocês um pouquinho mais para frente, tá bom? Mas vamos começar aqui olhando para o que o mundo pensa sobre inocência. Então, inocência na mentalidade humana, tá? Então, tradicionalmente, olha que coisa, olha lá a primeira palavra que apareceu, pureza. Será que tá igual, né, o de vocês? Então, pureza. Deixa eu ver, eu acho que vocês não estão vendo o mesmo slide. Deixa eu pôr de novo. Não, né? Porque eu vi pela carinha de vocês. Eu Não. percebi que vocês estavam vendo a mesma coisa que eu. Agora sim, né? Ah, agora sim. Ah, tá. Então aqui. Então o tema aqui do workshop. Ah, lá, não põe isso no erros de gravação, hein, Jorge? Tá E aí, bom. tem na mente humana sobre inocência. A primeira palavra, pureza. Foi justamente, tá correspondendo, né? A pesquisa que eu fiz corresponde aqui ao que a gente falou. Falta de malícia, ausência de culpa e ausência de pecado. Mas, enfim, isso é o jeito que o mundo pensa. Mas será que o mundo leva a sério isso, né? Na hora de falar que uma pessoa é inocente? Vamos seguir aqui. O que mais que a mentalidade humana vê? Ela é frequentemente relacionada à infância, quando se acredita que os seres humanos ainda não foram corrompidos pelas complexidades e dificuldades da vida adulta. Então, o mundo acredita que a criança ainda não teve, não foi corrompida, então ela mantém a sua inocência. Será que é isso mesmo? Estamos só olhando, tá, gente? A princípio. Ai, eu amei essa imagem, preciso dizer que eu amei. Fofa. Na cultura humana, culturalmente, a inocência é muitas vezes idealizada e vista como a qualidade a ser preservada ou lamentada quando perdida. Ai, perdeu a inocência, tadinho, né? Não é mais inocente.
Em várias culturas, a inocência infantil é algo que deve ser protegido, como um símbolo de estado de um ser mais puro e natural. Então, quanto mais a gente protege a criança, mais tempo a gente mantém a inocência dela. Mas o que será essa proteção, né? Que inocência é essa que a gente quer proteger nas crianças? Será que é a mesma coisa que as pessoas estão pensando? Filosoficamente, então a gente olhou na cultura, agora vamos olhar na filosofia. A inocência pode ser vista como um estado desconhecido ou de não experiência, que pode ser tanto uma bênção quanto uma limitação. E eu achei isso bem sério. Eu achei esse conceito bem sério, porque é como se o inocente não entrasse em contato com as coisas, segundo essa definição, percebe? Porque é a não experiência. Eu não vou experimentar as coisas e eu vou me manter inocente por conta disso. Por um lado, a inocência pode proteger o indivíduo de sofrimentos desnecessários. Por outro, pode representar uma falta de compreensão e falta de maturidade, né? Que é aquela ideia de que a pessoa pode ser enganada porque ela é muito inocente, ela não tem a malícia da coisa. Aí a gente tem uma perspectiva religiosa. Então, cultural, filosófica, religiosa. Não à toa a maçã está ali, né? Em muitas tradições religiosas, a inocência está associada a um estado de graça ou a proximidade com o divino, como é, no caso da visão cristã, o Jardim do Éden, antes da queda. A perda da inocência nesse contexto é vista como o início da consciência moral e da responsabilidade. Olha que doido! O inocente não tem responsabilidade, né? Ele não tem consciência moral. Será, gente, que isso é verdade mesmo? Mas são coisas que a mentalidade humana acredita. E a inocência também pode ser vista como um estado de vulnerabilidade, onde a pessoa pode ser facilmente manipulada ou explorada. E que foi o que eu citei, é quando a pessoa é enganada. Ah, não, faz isso que ele não vai reclamar porque ele é inocente. Ou, vamos aplicar o golpe, sabe, né? O famoso golpe. Vamos aplicar o golpe naquela pessoa, porque ela é inocente, ela vai acreditar, ela vai cair. Cadê meu vídeo? Aqui. É mais ou menos isso daqui. Cena clássica. Todo mundo já assistiu Matrix aqui? Se não assistiu, assista. Eu falo que é currículo obrigatório de quem estuda um curso em milagres, é assistir Matrix. Mas vamos para a cena clássica. Do we have a deal, Mr. Reagan? Áudio? I know this steak doesn't exist. I know that when I put it in my mouth, the Matrix is telling my brain that it is juicy and delicious. After 9 years, you know what I realize? Ignorance is bliss. Aí já tá ótimo. É engraçado que em português ele fala a ignorância é uma bênção, né? Ali ele colocou a ignorância é maravilhosa. E aí eu fiquei perguntando, né? Quando eu entrei em contato com esses conceitos do mundo, assim, quantas vezes a palavra inocência não é confundida com ingenuidade? Percebe? Que não entrar em contato com as coisas é ser ingênuo. Correr o risco de ser enganado é uma pessoa ingênua. A criança não conhece as regras sociais, não é que ela é corrompida. Ela não conhece as regras sociais, ela tem uma ingenuidade ou um não conhecimento sobre certos assuntos. E aí nós adultos relevamos, porque a gente considera que aquela criança não tem essa regra bem estabelecida na mente dela. Então, será que quando o mundo olha para a inocência, já que a gente está falando da inocência das crianças de Deus, o mundo olha para a inocência mesmo?
E aí a ideia hoje é a gente olhar para o que é inocência segundo o curso em milagres, né? Afinal, estamos aqui para falar dele. Mas por que que é importante a gente olhar para esse lugar do mundo? Senão a gente não faz esse alinhamento mental. A gente fica com a ideia que eu tenho sobre inocência, querendo entender o que está escrito no livro. Isso não vai acontecer. Não à toa, tudo tem o desfazer e o refazer. Eu vou ter que desfazer as ideias que eu tenho sobre inocência, que não correspondem à verdade, para entrar em contato com o que Jesus está falando mesmo, tá? E aí, gente, eu sei que é um workshop, que eu estou aqui na posição, neste momento, de estar trazendo conteúdo de falar, mas sintam-se à vontade de abrir o microfone em qualquer momento e fazer qualquer colocação, tá? Será muito bem-vinda, por favor. Então, segundo o curso em Milagres, a inocência, ela é vista de uma maneira profundamente espiritual e fundamental para a compreensão da natureza do ser e da realidade. Aliás, saiu errado esse ser ali, que é ser com um S maiúsculo. No contexto do curso, a inocência não é apenas uma característica da infância ou um estado de pureza moral, mas sim uma verdade essencial e eterna sobre a nossa identidade como filhos de Deus. E aí eu acho que agora eu posso contar para vocês por que que eu quis tanto falar desse assunto, né? Compartilhar isso com vocês. Percebe que eu falei para vocês assim, né? Quando a criança não cumpre uma regra social, a gente facilmente inocenta essa criança, no sentido de ausência de culpa mesmo, né? Então, se um bebê derruba a sua xícara favorita no chão, você não vai ficar bravo com esse bebê, porque ele não sabe o que ele está fazendo, ok? Aí, quando o seu namorado derruba a sua xícara no chão, você vai ficar fula da vida e você vai xingar ele até a terceira geração. Né, Caterine? Você se entregou aí ou você falou, não, viu, amor, que eu não te xingo mais? Foi isso? Eu falei pro José de um negócio meu que ele quebrou, que eu falo sempre. Mas eu vou encontrar. Vamos resolver essa história hoje. É hoje, José. Então, e aí, ó, esse movimento, e Cauã e Ani não puderam estar aqui hoje, que eles estão gravando o podcast, que foi o único dia na agenda para eles gravarem, mas eu fico muito grata, porque foi uma interação do Cauã comigo que me fez olhar muito fortemente para essa história. Que é assim, existe um lugar conhecido na nossa mente de inocentar, de não culpa, que é essa história da gente olhar para a criança. Se a gente olha para a criança, vê ela fazendo uma coisa que ela não sabe que é errado, a gente não culpa essa criança, percebe? Percebe, sim. A gente só quer ajudar essa criança a compreender aquilo e até proteger para que ela não se machuque, né? No caso da caneca, sei lá. A gente não vai lá culpar essa criança. Então, existe um lugar conhecido de inocentar e não culpa na nossa mente. Então, por que que a gente não generaliza as lições, como o curso nos pede, e não pratica essa não culpa com todos? Afinal, somos todos crianças de Deus, né? E o Cauê, ele faz muito esse movimento de pegar algo que é conhecido na nossa mente e trazer para o treino. Então, ele sabe a minha relação com as crianças. Ele sabe toda a minha devoção e a minha dedicação a ensinar e trazer amor e trazer lucidez para as crianças, né? Eu me dedico, gente, a minha vida é dedicada a isso. E aí um dia eu estava meio bravinha, e aí ele me trouxe essa referência. Ele falou assim: olha, você sabe um lugar onde você tem certeza que as crianças são inocentes? Eu falei, tenho. Ele, então, por que que você não faz isso com tal pessoa, com tal pessoa? Aí eu, ok, tá bom, vou treinar isso, muito obrigada, beijo, tchau. Eu falo para ele, beijo, tchau, eu vou treinar. E aquilo ficou na minha mente, gente, porque é assim que é treino mesmo. É esse o convite que Jesus faz para a gente no curso em Milagres. Ele manda um negócio e você faz, pá, você faz, nossa, pera, calma, isso está escrito aqui. E aí você fala, agora eu vou considerar isso. E eu passei a considerar isso nos meus dias. Eu passei a considerar isso com todas as pessoas que eu me relaciono.
E por isso que a gente está falando de inocência aqui hoje. O quanto essa interação reverberou em mim, que eu fui lá para o curso olhar o que ele falava sobre inocência, para poder praticar mais. Tá? Então, por isso que a gente está olhando para isso hoje. Porque somos todos crianças de Deus. É o nosso estado natural. Nós não fomos corrompidos pelas ideias do mundo. A gente acha que foi, mas a gente não foi. A gente só está dando uma viajada, né? A inocência como verdade espiritual. Então, o que que o curso em Milagres fala disso, né? Eu sei que tem o pessoal do espanhol que fala o CDM, certo, Jorge? O CDM. O Aqui a CVM, gente, sim. aqui a gente fala o 100. O 100. A gente fala assim. Então, no 100, a inocência é a verdadeira condição do espírito, que nunca foi separado de Deus e, portanto, nunca pecou, errou ou foi culpado. O curso ensina que o pecado, a culpa, o medo são ilusões que são imaginadas para perpetuar a ideia de separação de Deus. Gente, olha isso. A inocência, então, é a percepção correta de si mesmo e dos outros como perfeitos, imutáveis e unificados em Deus. Mas olha essa informação, que o pecado e a culpa e o medo são ilusões que eles têm uma função. Olha, eles têm uma função. A ideia de pecado, de culpa e de medo tem uma função, que é perpetuar a ideia de separação. Toda vez que eu sinto culpa, eu estou dizendo, eu fiz, Deus, um mundo só meu, onde eu sou separado da Caterine, e a Caterine quebrou o meu negócio, e agora eu vou ter que achar outro igual para comprar. Entendeu? Aí a gente perpetua essa ideia. Tem uma função, o medo tem uma função, a culpa tem uma função. E é lógico que assim, né? Ok, estamos saindo da culpa, eu não estou falando isso para nos culpar, mas trazer para a consciência isso facilita a nossa jornada. Porque em todo momento que eu me sentir culpado, eu falar, pera, essa culpa está me ajudando a perpetuar a separação? Será que é isso que eu quero? No mínimo, você se questiona. Será que é isso que eu quero? No mínimo. E aí, eu vou colocar umas fotinhas e eu vou contextualizar por que que eu coloquei, tá? Minha aguinha aqui. E aí, lá no capítulo 13, seção 1, tá falando a inocência e o pecado. Alguém quer ler? Quer ler, Kátia? Eu senti que você ia querer. E aí eu já falei. Você quer? Só se você quiser. Abre seu mic. Aí vocês estão no celular, né? Mas é para ler? Abre Se seu não der, a microfone. gente logo vê. Texto, capítulo 13, seção 1. A inocência e o pecado. A inocência é incapaz de atacar, de prejudicar ou de enganar em qualquer aspecto. Ela vê com os olhos que são inteiramente benignos, e sua visão é a verdade. Não olha para o mal, pois não percebe em parte alguma. O curso em milagres. Hum. E aí, eu já coloquei a referência por extenso em cima, porque eu acho difícil de ler essas referências, eu não aprendi direito, gente, confesso. E aí temos ali uma fotinho minha, da Adelita e do Zig, que eu chamo de bebê, porque foi a Adelita que me apresentou o curso em Milagres, né? Como eu contei da outra vez. E o bebê foi alguém que treinou isso muito forte com a gente. Hoje ele é aluno também na Coexiste, né? Mas ele é super treinado, já faz um curso em milagre há alguns anos. Então foram as pessoas com quem eu tive o meu primeira etapa do treino foi com eles. Então por isso que eles estão ali. E essa questão de a inocência ser incapaz de atacar foi uma coisa que eu e a Delita treinamos muito juntas, né? Porque a gente trabalhou junto, a gente, melhores amigas, nossa relação era muito intensa. Então, existiam muitos conflitos em que a gente conseguiu treinar isso, de ser a inocência ser incapaz de atacar. E, gente, eu acho incrível quando ele fala assim, ó, que não olha para o mal, porque ele não percebe o mal, não vê o mal, não tem como ver. A inocência não reconhece o mal.
porque a inocência só vê a verdade. Ok? Tudo bem até aqui, gente? Aí tem uma fotinha minha ali. Eu mesmo ponho minha foto, depois eu fico com vergonha de ter posto minha foto. Mas está dizendo perdão e reconhecimento da inocência. É que, gente, é que levou um tempo para eu reconhecer a minha própria inocência, sabe? Eu trabalhei muito tempo com culpa na minha vida. E eu precisei de muita dedicação e de muito empenho para reconhecer a minha própria inocência. E quando eu olho para essa foto, eu vejo essa inocência que eu não enxerguei por muito tempo. Foi um momento muito gostoso dessa foto, era uma formatura dos alunos da Coexiste, né? Eu falo alunos, fica sem saber se é meus alunos crianças, né? Eu explico. Mas era um momento de tanta alegria, e não era uma alegria só minha, era uma alegria compartilhada, onde a gente estava celebrando o que todo mundo ali conquistou dentro desse caminho da espiritualidade. E aí foi muito feliz esse momento, por isso que eu coloquei ele ali. E aí a gente vai olhar para essa conversa aqui, né? O curso enfatiza o perdão como o caminho para reconhecer a inocência em nós mesmos e nos outros. O perdão nesse contexto não é sobre desculpar o erro, mas sim sobre ver além do erro, reconhecendo que o pecado nunca ocorreu em um nível verdadeiro, pois a realidade é que somos sempre inocentes e em perfeita união com Deus. O quanto é difícil da gente aceitar isso, né? Em alguns momentos. O quão difícil é. Mas a gente só vai desfrutar da nossa inocência quando a gente conseguir considerar o perdão nos nossos dias, de verdade. E o que o curso fala sobre isso, né? Alguém quer ler? Fernanda? Tade? Eu posso ler. Então leia para nós. A percepção inocente. A inocência não está sujeita à dúvida e à percepção do pecado. Ela vê apenas o que é verdade. Portanto, é impossível que ela veja qualquer coisa não verdadeira. Ver a inocência é ver a verdade. A inocência e o pecado não podem coexistir, e a verdade é inevitável. Cara, esse curso é muito perfeito, né? Como, gente, você lê um negócio desse e segue a vida? Segue a vida. Eu acho, ó, é- cara, é que é muito louco, né? Ver a inocência é ver a verdade, só. Quando eu disse que eu demorei para reconhecer minha inocência, simplesmente porque eu estava mentindo. Eu não estava vendo a verdade, nem sobre mim, nem sobre ninguém, ok? E aí, por que que tem essa fotinho, né? É a mais atual, a minha gestão atual. Hoje eu sou professora na Coexiste e a gente tem um processo de professoria e tutoria, que é ajudar os novos alunos. Então, ali está a Brenda, que é minha tutorada, e a Selma, que é a tutora. Então, a Selma cuida da Brenda. Elas fazem reuniões semanais para que qualquer dúvida que a Brenda tenha em relação ao curso, a aplicabilidade do curso na vida dela e aos exercícios e ao livro, um curso em milagres também, ela vai tirar ali com a Selma toda semana. E eu me reúno com as duas, tanto com a Selma quanto com a Brenda, para cuidar dessa relação. Eu uno a minha mente, a mente do tutor, para que a gente cuide do tutorado. Então, ver a inocência, ver a verdade é absolutamente treinado no processo de tutoria. E eu fico emocionada porque eu fico aqui olhando para a Xin, que a Xin foi minha tutorada, né? Eu acho que eu fui sua primeira tutora, não fui, Xin? Logo que você entrou. E a Xin, ela era num nível de timidez, né, Xin? Vou falar timidez para não dizer medo de se relacionar, sem querer te expor. Mas ela era num nível de timidez que a voz dela quase não saía.
Mas a gente foi trabalhando, foi conversando, né? E lógico que não é um trabalho meu, é um trabalho do Espírito Santo que vai usando a gente. E ela teve outros tutores também, professores incríveis, e a dedicação e a devoção dela. E hoje ela é uma pessoa muito mais para fora do que antes, né, Shin? Muito mais. Ela não estaria nem de câmera aberta nesse workshop se fossem outros tempos, né? E é muito legal porque ela também é uma educadora, também é pedagoga, também está super dedicada nessa questão da educação. Então, ela pode afirmar que isso daqui também é verdade. E a Fê também, né, Fê? Foi professora da Coexiste também. E, gente, a hora que você entra... E por que que eu estou falando disso? Porque no momento que está você e o seu aluno, você não vê culpa. É muito louco isso. Porque você só quer cuidar daquela pessoa, você quer que ela se sinta bem diante de Deus. E você não culpa essa pessoa por nada. Às vezes a pessoa vai trazer um assunto que você discorda. Às vezes a pessoa está diante de você falando algo que o seu sistema de crença não aceita. Mas, em nome da inocência e da postura que você se coloca ali, como um ajudador de Jesus para cuidar dessa pessoa, você não vê erro. Esse é a única maneira de reconhecer a inocência. É quando você sai do seu umbigo e olha para o outro. Por isso que o relacionamento é importante. Ok, vou lá para o alto da montanha, vou meditar 30 anos, mas eu vou conseguir reconhecer a inocência das pessoas quando eu descer de lá? Eu vou olhar para o outro e vou reconhecer essa inocência? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Porque eu acho que isso é um treino. A gente precisa se relacionar nesse lugar. Eu quero reconhecer a inocência do outro. Então, por isso que eu trouxe essa fotinho, porque na professoria e na tutoria, cuidar de alguém, de um modo geral, é um convite incrível para a gente reconhecer a inocência. Ixi, agora lascou. Vamos lá. Desfazer a culpa. Inocência é desfazer a culpa. O Sen ensina que a crença na culpa é a raiz de todo sofrimento, e que ao perdoar e reconhecer a inocência, desfazemos a culpa. Oi, Angel. Tanto em nós quanto nos outros. A verdadeira percepção nos leva a ver apenas a inocência em todos os nossos irmãos e irmãs, reconhecendo que somos todos um no amor divino. E ali é minha mãe e a minha irmã. Minha irmãzinha, que não me deixam falar irmãzinha, porque ela tem 26 anos. Aí tem que falar irmã. Ali tá todo mundo meio com carinha de choro, porque ela tinha acabado de se apresentar no balé, que ela é bailarina. Mas por que que eu fiz questão de trazer essa foto? Porque a minha mãe, eu vou tentar falar rapidamente, mas minha mãe foi mãe solteira. E eu não conheço o meu pai biológico. Eu não sei quem é, eu não sei nem o nome, eu não sei nada. E por muito tempo, a relação com a minha mãe foi extremamente complicada, porque eu culpava minha mãe por eu não ter um pai. Consciente aqui, ó, na minha cara? Não, eu acho que não, né? Mas eu percebia que todas as interações e toda a minha relação com a minha mãe tinha essa culpa por trás. Então, minha relação com a minha mãe sempre foi muito difícil, muito difícil. E um dia, numa dinâmica de aula da pós, tem ninguém aqui, tá. Aquela dinâmica que eles vão fazer essa semana, Angel, sabe? Bem do comecinho, da pós, eu fui olhar para essa relação. E aí tinha uma ideia na minha cabeça, duas ideias muito fortes. Uma, eu atrapalhei a vida da minha mãe, que ela ia fazer faculdade, ela engravidou, teve que largar tudo para cuidar de mim. Então eu me sentia extremamente culpada de ter atrapalhado a vida da minha mãe. Culpava a minha mãe por não conhecer o meu pai. E aí eu tinha uma ideia de que eu era indesejada, ok? Quem nunca, né, sentiu rejeição? Qual humano que se vê separado que não sente rejeição? Mas isso era muito latente. E aí, nessa aula, eu fui convidada a olhar para essa relação de um lugar onde eu fui voltando, eu fui voltando, eu fui voltando. E aí eu vi o momento
em que minha mãe me quis. Eu vi o momento em que ela decidiu, eu quero esse filho, eu quero. E eu vi esse momento. E foi tão doido, gente, tão doido, porque sabe aquelas cenas de filme que a pessoa vai morrer, aí ela vê a vida inteira dela passando diante dos olhos? Eu vi todas as cenas que eu culpei a minha mãe passando de novo. E eu vi a minha mãe me amando em todas as cenas. E eu culpando ela, só que ela só estava me amando e me querendo, e eu estava me sentindo rejeitada. Então, quando a gente consegue fazer isso, e o Curso em Milagres convida a gente para fazer isso o tempo todo, quando a gente desfaz a culpa, a gente desfaz toda uma história, gente. A gente está carregando, sabe-se Deus, por quantas vidas. Hoje minha relação com a minha mãe é perfeita? Não, né? Porque a gente deixa o mais caro para o final. Vocês estão ligados, né? Mas ela já melhorou muito. Hoje eu consigo conversar com a minha mãe, eu já consigo ficar algumas horas na casa dela. Eu ia lá correndo e ia embora, porque eu ficava desesperada para ir embora. Agora não, agora a gente consegue conversar. Hoje a gente, né, eu tenho paciência com ela, que é uma coisa que eu não tinha. Eu tenho dificuldades com, sei lá, tecnologia. Eu sou ótima professora, ensino Deus e mundo. Na hora de ensinar minha mãe, não tinha a menor paciência. Agora eu tenho paciência com ela. Agora eu escuto ela reclamar 1000 vezes da mesma coisa. E tá tudo bem, porque eu só tô curtindo que eu tô com ela. Sabe? Então, é muito bom colocar o curso em Milagres em prática. Acho que é por isso que eu pus essa foto aí. Acho que era isso que eu queria dizer para vocês. Que viver o curso em Milagres, não estudar, estudar, a gente estuda qualquer coisa, qualquer livro, né? Eu sei que é legal todo mundo falar, eu sou estudante de um curso em Milagres, ótimo. Mas você experimenta o curso em Milagres, ele tem efeito. Se você deixar, ele tem efeito. Veja a reação desse homem. Peraí. Desfazer a culpa, ok? Aí vamos de novo pegar um lugar conhecido na nossa mente? Espero que... Não sei se já viram esse vídeo, mas vamos lá. Veja a reação desse homem após o cachorro errar a entrar e quebrar o vidro do carro. Gente, eu me emocionei tanto quando eu vi esse vídeo a primeira vez. Não sei se é porque eu sou a louca dos bichos. Mas percebe que na mentalidade humana era muito fácil gritar, enxotar com esse cachorro dali, culpar esse cachorro. E eu não sei, eu não entendo de carro, eu não sei se os... Você sabe carro é esse, Tadzi? Não identifiquei, não. Parece, para mim é um Camaro amarelo. Todo carro amarelo eu acho que é Camaro. Ah, então, olha lá, você sabe que carro é esse? Como é o nome dele, Fê? É Igor, é que ele O entende bem Igor. de carro. Eu tô mostrando para ele, mas é Aí, difícil, acho que saber é só por esse difícil, mas eu pedacinho. acho que é um carro caro. Acho que é um carro caro. Eu acho que é um carro. Ele falou que nem pelo modelo da roda não dá para ver, ó. Enfim, mas parece ser um carro caro, ok? Viu, Caterine? O negócio aí que o José Otávio quebrou era mais valioso que esse carro aí. Brincadeira. Agora, você falou, meu querido, agora você sabe, né? E é muito fácil, né, gente, a gente reagir. Tem um lugar da nossa mente de uma reação muito rápida para culpar. Ó, a nossa mente é condicionada para culpar. A primeira reação do indivíduo sempre vai ser culpar. E esse cara se permitiu respirar. Ele vê, ele sente, dói, dá para perceber que, tipo, ele, meu Deus, o que que eu faço agora?
Aí ele olha pro cachorro e eu imagino que ele ama muito esse cachorro. E ele inocenta o cachorro. E aí, sabe o que que eu lembro? Quando Jesus falou uma coisa na cruz e ninguém entendeu. Ele disse assim, ó, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. É disso que ele estava falando. O cachorro quebrou o vidro, ele não sabe o valor disso. Deus, eles não sabem o que estão fazendo. Eles não entenderam que eu sou seu filho. Eles só não sabem. Eles são inocentes. Porra. O cara tá sendo pregado na cruz e tá reconhecendo a nossa inocência. Isso é amor. Quando eu vi esse vídeo, na hora eu lembrei de Jesus. Falei, nossa, foi isso que Jesus fez. Alguém que conhece a Luísa Caspari? A Fê, a Angel? Conhecem. Luísa Caspari é uma cantora amiga nossa, maravilhosa. Ela era da minha turma no curso. E ela tem esse filho aí que é de outra dimensão. Ele não é normal, não. Esse neném aí deve ser da quinta dimensão. Ele é muito amoroso. E aí o Leozinho, se os antigos lembram do Leozinho, ele... Tô vendo uma coisa vibrar, mas não é aqui. Achei que era um celular tocando. O Leozinho captou esse momento aí que eu achei muito fofo. A gente tava brincando na piscina no aniversário de um amigo nosso. E aí, de novo, eu olho para essa foto e falo, gente, olha o quanto de reconhecimento de inocência eu tô com essa criança. Porque ele é uma criança? Porque ele é um bebê? Não. Só porque ele estava manifestando muito amor ali no meio das pessoas. Muito amor. Então, ó, inocência e a paz interior, né? O que uma coisa tem a ver com a outra? A reconexão com a nossa própria inocência e a percepção da inocência nos outros é essencial para alcançar a paz interior. Quando deixamos de lado os julgamentos e reconhecemos que, no nível mais profundo, somos todos inocentes, a mente se liberta da culpa e do medo, permitindo que a paz e o amor fluam naturalmente. Naturalmente. Que lembra que a culpa e o medo têm uma função, manter a ideia de separação. Se eu consigo ir saindo da culpa e do medo, o amor flui naturalmente, porque isso é o que eu sou de verdade. E no amor que todos somos, ele vai fluir. Simples assim. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Se vocês quiserem falar, vocês falam. Por favor. Outra fotinho aí. A Angel rindo. Ela conhece bem essas pessoinhas aí, né, Angel? É a mesma frase. Mas eu repeti sem querer, agora que eu vi, gente, e tá tudo bem. Mas é só porque essas pessoas também me lembram muito da inocência. Fabinho é um cara que já passou muitas coisas na vida e ele aprendeu a reconhecer a inocência nas pessoas e nele mesmo. Ele já me salvou muito. Eu tava num momento muito difícil, eu tava num lugar muito escuro e o Fabinho me deu a mão e falou assim, ó, você vai se afundar? Você vai, bem longe daqui. Se você ficar perto de mim, eu vou cuidar de você. Se quiser, não quiser ser cuidado, você sai de perto, porque perto de mim você não vai ficar nesse buraco, que eu vou tirar você daí. E me ajudou a sair. Não à toa ele tá ali de novo, né? E aí, meio que para finalizar, tem esse texto sobre a inocência e a invulnerabilidade. Quem não leu ainda quer ler? Quer ler, Tadzi? Quer? Pode ser. A inocência e a invulnerabilidade. Quando teu irmão se desvia, ele está falhando em lembrar o que quer. E, se tu lhe deres uma bênção para ajudá-lo a lembrar, ele se lembrará. E pela tua bênção, tu mesmo te lembrarás. A inocência é invulnerável
e a confiança não pode ser atacada. Deus é mais forte que a fragilidade, e todos os recursos de Deus são teus. E por que que essa foto tá ali, né? A maioria que sabe, mas... cadê o meu mouse? Pera. Ai, passei. Essa aqui é a Yanin, e esse aqui é o Cauim, esse é o Fabinho, que eu acabei de falar. Cauim e Yanin são meus professores de um curso em Milagres, e eles reconhecem a inocência em todas as pessoas. Então, quando eu vejo esse olhar que está sendo trocado aqui, é um olhar de reconhecimento de inocência, o tempo todo. Aliás, se você não gosta de alguém e quer que Cauê nem culpe essa pessoa, eles vão amar essa pessoa que você não gosta. Eles vão amar incondicionalmente essa pessoa. Não importa o que você falar dela, eles vão amar. E é louco que eles reconhecem essa inocência antes da gente. Então, eles são tão devotos, tão treinados a esse curso, que desde o momento, eu brinco, não é nem do momento 1, é do momento -1. Eles reconhecem essa inocência em você. Mas tanto, tanto, que você começa a se perguntar, pera, então será que eu sou inocente, então? E aí você vai assumindo isso. E esse trecho, eu acho, de todos que a gente conversou aqui hoje, eu acho ele o mais lindo. Porque quando o irmão se desvia, ele só esqueceu, né? E se a gente quer ajudar esse irmão, a única coisa que a gente tem que fazer é ajudar ele a lembrar, né? E essa bênção de lembrar ele, e pela tua bênção, tu mesmo te lembrarás. E aí a gente vai para o tema do encontro global desse ano, que é ensinas o que queres recordar. Se eu quero recordar a minha inocência, eu vou precisar ensinar a inocência. Quando Cauim e Anin me olham com inocência, eles estão demonstrando a inocência deles para comigo, eles estão reconhecendo a minha inocência que eu não vejo ainda. E é meio o compromisso que a gente faz no evento de tutoria aqui, né? Que eu mostrei lá o tutor, ele diz assim, eu quero ser a verdade sobre você, para que você não se equivoque sobre você quando você estiver diante de mim e do que eu acredito. A única maneira de ensinar o que eu quero recordar é demonstrar isso na frente de quem precisa lembrar. Aí eu lembro ele me lembra, e a gente lembra junto. E assim a gente vai voltando para Deus. Aí tem uma coisa, né? Deus é mais forte que a fragilidade. E aí, isso aqui, gente, a hora que eu li, minha cabeça fez assim, ó. Eu até separei aqui essa frase. E todos os recursos de Deus são teus. Agora eu vou pedir, assim, de coração uma coisa para vocês. Se vocês quiserem esquecer tudo que eu falei, o workshop inteiro, vocês podem esquecer. Mas pega essa frase aqui, pelo amor de Deus, e vamos olhar para isso. Todos os recursos de Deus são teus. Deus compartilha absolutamente tudo que Ele é. Se eu não estou usando um recurso, se eu estou sentindo falta de qualquer coisa, é porque eu estou virando de costa para Deus. Não vou nem querer dizer que eu não estou em contato, porque a gente está em contato. Só não está querendo ver que está, né? Eu acho muito louco isso, gente. Todos os recursos de Deus. Tudo. Lembrei de uma cena uma vez que você falou para mim, Fê, que abriu um leque na sua cabeça, assim. Não sei se você lembra disso? Olha o que veio na minha mente agora, a mente é doida. Você falou no carro, que você falou assim, ó, eu, diante de um problema, abre um leque na minha cabeça, e é como se eu fosse lá e tirasse uma cartinha precisa, um lugar onde eu posso olhar para isso com uma solução. Nossa, eu lembrei disso agora, assim. É isso. Todos os recursos de Deus estão disponíveis.
Eu só preciso ir lá e usufruir. Ele não vai ficar aqui, ó, usa isso aqui, usa isso aqui. Não, ele tá lá, disponibilizou tudo. A gente vai lá e faz download. Vamos usar os recursos de Deus e reconhecer a criança que existe em todas as pessoas, daquelas mais que a gente mais convive, daquelas mais fáceis de inocentar, até aquelas mais difíceis, sendo próximas ou sendo longínquas, que a gente acha que está fazendo muito mal para a humanidade inteira ou para um país inteiro. Se a gente treinar, olhar para essas pessoas sem culpa, é difícil, gente. Eu fui num casamento esses dias e não era padre, também não era cerimonialista, eu esqueci. Mas ele é da igreja anglicana. E ele falou sobre o Pai Nosso, né? Ele falou, eu sei que aqui tem várias crenças, várias religiões, mas tem uma oração que não foi a igreja, foi Jesus quem ensinou. E aí, ele falou algumas coisas, mas me gravou muito assim, que ele falou assim, ó, Pai Nosso que estás nos céus. Para o Pai ser nosso, todos temos que nos reconhecer como irmãos. Senão, o Pai não é nosso. E aí ele fala, para mim é difícil reconhecer certas pessoas como irmãos, ele disse. Mas o Pai é nosso. Se o Pai é nosso, Tade é meu irmão, Andy é minha irmã, Xi, minha irmã, Jorge, Acela, seu nome? Acertei? Acela? Assim que fala? Sim, a Cela. Acela, bem-vinda, querida. Você é minha irmã. Xim, Cate, José, pelo amor de Deus. Deia, Ricardo. Mica, que vai assistir gravada, que eu sei. Jennifer. Somos todos irmãos. E podemos todos usar os recursos que Deus nos oferece. Então, meu convite é esse. Vamos reconhecer a inocência em todas as crianças de Deus que se mostrarem à nossa frente. E para isso, vamos usar todos os recursos de Deus. Vocês topam treinar isso? Seus lindos. Então, vamos junto nessa. Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Eu queria agradecer muito de vocês estarem aqui, sexta-noite. Já é o quê? 1h da manhã em Portugal, entendeu? Ali tem minhas redes, mas como eu falei da outra vez, né? Tem meu Instagram pessoal e profissional, mas eu não posto conteúdos sobre isso. E minha fonte é a Coexiste. Então, tudo que eu compartilho sobre o Curso em Milagres, eu aprendi lá. Então, eu sempre divulgo esse trabalho deles também, que eu estou muito junto com eles nessa missão de levar amor para o mundo. Assim como a gente está junto com o Jorge, com o Mica, com o Marco, né? Com o Marco Soja e com todas as pessoas que se dedicam a isso nesse planeta. Fora as que se dedicam que estão fora do planeta, né? A gente também se junta aí na mente e vamos embora. Eu não sei, alguém quer perguntar alguma coisa, quer falar alguma coisa? Lu, eu achei muito legal você trazer esse tema, porque por causa do relacionamento que envolve esse tema, né? Você precisa do outro. Para você enxergar a própria inocência, você precisa do outro. Então, achei esse tema sensacional. Obrigada. Ó, muitas vezes você reconheceu a inocência em mim, viu, Fê? E eu não sei se quando você... Ah, não. Eu não sei se você chegou a conviver tanto comigo depois que eu assumi isso, mas saiba que você tem muita contribuição nesse lugar. Você sabe disso. Fofura, eu te amo muito. Então é isso, gente. Venham no encontro para a gente se abraçar. Gente, aproveitem que está Nana aqui. Perguntem. Ai, não precisa levantar a mão, pode falar. Eu já sabia que vocês iam falar.
Sabia que a gente ia falar? Olha, eu vou dizer que, assim, essa brincadeira, né, que você trouxe de olhar para essas coisas que uma criança quebrou, né, essa brincadeira que eu tenho com o José, que ele quebrou uma travessinha minha que eu amava de paixão, tinha 100 travessas aqui, ele quebrou aqui, eu amava, né, a cara dele. E aí ele fica me prometendo, então, mas é uma brincadeira, porque ele sabe, né, que não tem, que eu não culpo nem nada, tanto que eu falo assim, quebrou, joga fora, né, acabou a missão, não importa o que que é, né? A gente vai para frente. Mas a minha promessa não é brincadeira, não, Baixa. Você vai achar uma igual. Mas a questão que você trouxe é muito legal nesse sentido, porque é exatamente assim que parece que funciona na nossa cabeça, né? Então, assim, se você acha que você, de uma certa maneira, não conhece as regras, você coloca essa pessoa como não culpável, né? Mas se você fala para a pessoa, olha, não coloca o copo aí no canto que vai cair, e o copo cai, aí você usa isso para acusar, para atacar. E você hoje está fazendo um convite dizendo assim, mesmo que você já tenha dito, né, que a pessoa aparentemente esteja ciente das regras, não culpe, né? Procure continuar vendo a inocência, porque senão eu justifico no, num provável conhecimento das regras a minha justificativa em culpar o meu irmão, né? Então, obrigada. Agora nunca mais falarei da tigelinha que o José quebrou. Ó, então, já para não perder o fio da meada da tigelinha, o Fabinho entrou. Aquela, porque, né? Mas tudo bem. Oi, Fabinho. Estamos terminando. Eu acabei de falar um montão de você. Você não estava, depois você vai ter que ver gravado. Lindeza. Mas, ó, aproveitando, eu vou usar o exemplo de vocês, porque eu sei que que não que vocês não têm relação de culpa, tá? Por isso que eu estou usando muito livremente. Mas, ó, vamos entender. Por que que ele quebrou justamente a que você gostava mais? E o projetinho dele de sentir culpa nisso? Não conta? Entende? E tô pegando aqui o exemplo deles para a gente colocar e generalizar as lições, hein, gente? Ok? E aí, olha só, porque você falou uma coisa muito importante, Kátia. Quando você não faz isso, a pessoa que comete um erro, entre aspas, ela quer sentir culpa. E aí, quando você não a culpa, quando você demonstra a sua inocência dela, você está ensinando o que você quer recordar. E aí você está liberando essa pessoa, você não está contribuindo com o projeto dela de sentir culpa. Então você está se salvando de não culpar e salvando o outro de não sentir culpa. Ok? Então é junto. Por isso que a mente é una. Porque todo esse movimento, como a Rê falou, a Fê falou de relacionamento, é isso que torna o relacionamento santo. É a gente usar isso para se lembrar da verdade. Então eu lembro o outro da verdade e uso o outro para me lembrar. E assim a gente lembra junto. Que Deus abençoe que todas as relações cheguem nesse lugar um dia. Obrigada, Kate. Obrigada, José. A próxima vez ele vai quebrar uma que você não gosta, fica tranquila. O Mickey. Falei que ele está liberado para quebrar todas. Ele já quebrou a que eu tinha que perdoar, agora outra, acabou, Não vou né? quebrar mais nada. Só ser perfeito. Ô, Fabinho, eu posso. Gente, eu vou pedir licença aqui para mostrar para ele rapidinho. Só porque ele entrou depois. E eu falei da nossa. Primeiro eu falei aqui que você é um cara que você me salvou. Falou que se eu quisesse ficar no buraco não ia dar, que se eu ficasse perto de você, você ia me pegar e ia me tirar de lá, que não tinha jeito. Se eu quisesse ficar no buraco, que eu fosse para bem longe. E aí eu falei do reconhecimento da inocência, né? Desses olhares que a gente se reconhece inocente um nos olhos dos outros. Depois eu vou te mandar o print desse slide, tá bom, meu amor? E publicamente, muito, muito obrigada por todas as mudanças que você fez na minha mente, na sua mente, para que fosse possível você me salvar naquele dia que foi muito importante. Lindeza. Era isso, eu queria mostrar para ele que ele entrou, eu queria mostrar. Mais alguém quer falar alguma coisa?
perguntar? Tá tudo certo aí, com os coraçõezinhos? Tudo certo aí, Shin? Você é muito inocente, você sabe disso, né? Tive uma das melhores. Ah, tem que falar, gente. No YouTube não aparece, não. Tive uma das melhores salas de bate-papo com o Fabinho no AVP33. Olha aí, ó. Pede para Deus para ele ser seu professor na próxima. Ó, o mic, Fabinho, abre o mic. Engraçado, né? A gente, né, acaba lendo isso aqui e ouvindo você falar. É muito gostoso perceber que a gente também fez o nosso treinamento e a gente começa a reconhecer na gente o que a gente é no outro, né? Não dá para deixar uma pessoa perceber uma pessoa decidindo por coisas que levam ela para um lugar tão escuro e achar que aquilo não tem a ver com a gente também, né? Achar que, eu tô ajudando alguém. Não, você não tá apenas ajudando alguém. Você tá se cuidando, né? A sensação de realização que a gente tem quando passa por um processo desse é infinitamente maior do que concluir qualquer projeto. Porque quando eu entrego isso para Luana, quando eu entrego isso para alguém numa conversa, e eu recebo hoje essa gratidão, porque eu entrei no finalzinho disso aqui agora, mas já peguei tudo já para mim. E receber isso agora mostra que dar e receber é a mesma coisa, independente do que a gente chama de tempo, né? Porque isso pode parecer que aconteceu numa linha do tempo, mas está acontecendo agora, a todo instante, a todo segundo, a cada momento, no presente, né? E eu posso me reconectar com esse lugar de novo, você e todo mundo que tá aqui, e ficar junto nesse lugar, né? Junto nesse lugar onde a gente é igual e inocente mesmo. É isso, sei lá. Só queria falar que mesmo entrando nesses 5 segundinhos finais assim, que não dá para não demonstrar é, essa gratidão que eu posso sentir desse compartilhamento que vocês estão tendo agora aqui, sabe? Obrigado, Luana. Obrigado, pessoal. Obrigada a você, meu amor. É o que a gente estava falando, que tudo leva para o tema central do encontro desse ano, que é Sim. ensino o que quero recordar. E aí, Ai, que legal! enquanto eu ensino, eu me lembro e eu salvo, mas eu também me salvo. Nossa, que incrível isso! Fabinho, você Que, tem que ir no encontro que do encontro! Brasil, entendeu? Que encontro é ótimo! O encontro global de um curso em milagres no Brasil, Tá Fabinho. bom, tá bom, tá bom. O Jorge Vamos, vai falar, o Jorge vai falar. Só ver tá se mais bom. alguém, se ninguém mais for falar, o Jorge já vai. Não tem Tá. problema, não tem problema. A única coisa é você visita nosso site encontroglobalucdm.org de organização. Então, ali tem toda a informação. Você coloca o site em português e não tem problema. Mas não perca a oportunidade. Não deu o Facebook. Que Isso vai bonitinho você! Valeu, vou fazer isso sim. é Ele isso é mesmo. demais. Fabinho, ele vai fazer o workshop semana que vem também, ele e Mica, compartilhar os Nós? conhecimentos. Com William em Workshop cima. da Coexiste. É que É, aqui é muito, é. muito É que workshop, né? quando você fala workshop, eu não conheço esse encontro global aqui com quando? Trouxe, hein? É Nossa, verdade. ninguém me falou. Falta workshop de Mica e Jorge neste encontro. É, Estou mas a como a gente esperar. é o anfitrião, nós estamos procurando a todo mundo para olhar e escutar a todo mundo. E depois Amém. nós vamos a ter tempo também, não tem problema. Obrigado, Nana, por este maravilhoso workshop que você nos trouxe. Nós estamos adorando. Essa é uma coisa que a gente vai a convidar vocês. Passem por o website do Encontro Global. A gente tem muitos professores aqui no Brasil e em todo o mundo. E vocês podem, com calma, a seu ritmo, olhar e conhecer esses professores. E depois Inclusive, um hoje você. Aham.
Viu, Jorge? Eu só queria ressaltar, um professor hoje trouxe a inteligência artificial aliada ao curso em Milagres. Tô Nossa doida Senhora, para que ver esse bom! workshop e já tem essa ferramenta lá no site do E encontro. esse professor estendeu a ferramenta para todo mundo lá no site. Você pode entrar ali e pode praticar e jogar com essa ferramenta também. Então, tem muita coisa para aprender. E se lembra que ensino aquilo que eu quero recordar. Só isso. Amém. Então, bem-vindos todos. Quando vocês quiserem passarem por aí na página web, estão todos bem-vindos. E nós vamos nos encontrar depois, porque também temos o workshop de Cauim e Janin, que vai ser prontinho também. E ali podem olhar as datas, a hora e tudo isso, não tem problema. E tem um link público para acessar. Tá tudo ali. Só tem que ir para lá. Bom, Nana, agradeço a você por este maravilhoso workshop que você nos trouxe. A gente está reconhecendo nossa verdadeira identidade com você aqui. Amém. Vocês sabiam que o quarto encontro global está acontecendo aqui no Brasil porque Nana pediu? Ele sempre Foi fala. ela, agradeçam a ela. Ela me falou em novembro, eu acho que foi novembro, por ali, outubro. Jorge, por que o encontro global não vai ser aqui no Brasil? E eu falei, Ia não, ser porque vai ser na lá Venezuela, né? Na Espanha. Espanha e tal, e aquilo, e de repente, pum, agora vai ser no Brasil. Ali está. Nana é a culpável. Culpada Esqueça a não. culpa, esqueça a culpa. Eu sou a Obrigado, Nana. inocente, eu sou a inocente que quis o encontro no Brasil. Exatamente. Então, é para nós aproveitar esta oportunidade. Amém. Tá bom? Obrigado a todos. Obrigado, Nana. E a Ah, gente se vamos fala. fazer uma fotinho? Ah, cadê? Vamos. Tá todo mundo aí? Todo mundo Odeia, tem você que consegue abrir sorrir. a câmera? O Ricardo já abriu. Olha, que esperto. O Ricardo tá esperto. Ai, a Deia não deve estar conseguindo, porque ela sempre abre. Mas vamos lá. Todos juntos. 3, 2, 1. Aê! Eu vou mandar para você, Jorge. Muito bem. Obrigada, Bom, gente. boa noite Oi, para Fabinho. todos. Abraço grande e Oi, bênçãos. Obrigado, Fê. gente. Tchau, Obrigada, gente. graça. Obrigada. Beijos. Tchau. Obrigado, Ih, Nana. Angel, Obrigada. Ricardo. Beijo, gente. Falou, Tassi. Queimado. É bom para